Fixou. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vou esperar uns minutinhos aí para ver se o pessoal entra. Hoje estou com o meu cameraman de volta. Graças a Deus, gente. Fazer live sozinha é muito ruim. Hoje estou feliz da vida com o meu cameraman aqui. Já temos Renata Gomes, Zânia. Bem-vindas. Espera só um minutinho aí para ver se o pessoal entra. A gente já vai começar, tá bom? Dani Vicky. Bem-vindas. Doces Rafael. Bem-vindas. Valente Gourmet, Mari Mota. Bem-vinda. Maria Lourdes, Flávia. Flávia Leixo? Bem-vinda! Que legal! Franciele aqui no Face. Bem-vinda. Falem aí nos comentários se vocês estão ouvindo bem, se tá tudo bem com áudio e com som. Ou com áudio com som não, com áudio e com a imagem. Aí você me quebra. Estão me vendo bem e me ouvindo bem? Me fala aí. Seu pai chegou. Bem-vindo, que bom. Sua mãe também. Bem-vinda. No final, hoje a gente vai... eu, né, no caso. Eu vou decorar um bolo no final hoje da nossa aula, tá bom? Então, fiquem aí, por favor. Não me abandonem aqui. Vou dar uma aula um pouco mais teórica hoje de novo, que eu sei que vocês adoram ver decoração de bolo, mas a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais. Estamos com quantas pessoas aí? São 10 mais 3. Show! Então vamos começar. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre estrutura de bolo, o que é importante a gente pensar sobre estrutura de bolo para o bolo não desabar. Bolo desabado é o terror das confeiteiras, já aconteceu comigo também. E eu fiquei indignada, falei, não, se tem bolo de 5 andares que fica de pé, por que meu bolinho de 1 andar desabou? Então, por que eu fiz errado? O que eu fiz de errado? E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu fiz de errado naquele bolo. Tem até a foto do bolo lá no meu feed, depois eu vou mostrar de novo nos stories. Não tem a foto dele desabado, mas minutos depois daquela foto ele desabou. Então eu vou mostrar pra vocês hoje o que a gente precisa fazer e o que a gente não pode fazer para ter um bolo seguro e inteiro e sem desabar, tá bom? E de todos os pontos que eu vou falar hoje pra vocês, não existe um que seja irrelevante, tá? Sigam todos os pontos para vocês não terem problema com estrutura de bolo, tá bom? Vamos começar então? O pessoal botou aí que tá ouvindo bem, tranquilo? Sim. Então tá. Ouvindo bem. E aqui eu tô aparecendo? Vê aí, que eu esqueci de ver Não. isso. Não? Vou ter que falar do outro lado. Ah, do outro lado? Mas aqui Não, isso. eu Tá escrevo bom. melhor daqui. Tá bom. Tô aparecendo aqui? Tá, só um pouquinho mais. Perfeito. Tranquilo? Então vamos lá. Segurança de bolo é a nossa aula de hoje. Primeiro ponto mais importante na hora de pensar em estrutura de bolo é a relação de massa e recheio, tá bom? O que é isso? Existem alguns tipos de massas e alguns tipos de recheio. Existem o grupo das massas pesadas e o grupo das massas leves. Da mesma forma, existe o grupo dos recheios pesados e o grupo dos recheios... Opa, acho que ele recheios aqui, peraí. Leves, tá? É isso, primeiro ponto que você tem que pensar. Existem 2 categorias de massa, as massas pesadas e as massas leves. Existem 2 categorias de recheios, os recheios pesados e os recheios leves. E o que você tem que pensar quando você vai montar um bolo, principalmente um bolo alto desse, que são os bolos que eu faço? Massas pesadas pedem recheios pesados, massas leves pedem recheios leves. O que é uma massa pesada? Massa pesada é uma massa feita pelo método cremoso ou feita pelo método direto.
Método cremoso são as massas amanteigadas, em que a gente começa batendo a manteiga com açúcar. Isso é uma massa pesada. Outro exemplo de massa pesada são as massas feitas pelo método direto, que são aquelas massas que a gente só mistura os ingredientes. Exemplo, um bolo formigueiro, que a gente só faz algumas receitas de bolo formigueiro, tem também do método cremoso, mas a receita que eu uso de bolo formigueiro é só misturar os ingredientes e isso é uma massa de método direto. Então, os dois exemplos de massas pesadas são massas feitas pelo método cremoso, que são as massas amanteigadas, e massas feitas pelo método direto, que são as massas à base de óleo, que a gente só mistura os ingredientes. Essas são massas pesadas. Massas leves. Quais são as massas leves? Massas leves são as massas feitas pelo método espumoso, em que a primeira coisa que a gente faz na massa feita pelo método espumoso é bater os ovos com açúcar muito bem para gerar uma aeração dos ovos. Nessas massas mais tradicionais feitas pelo método espumoso, não vai nem fermento. O crescimento do bolo se dá pela fermentação que a gente chama de fermentação mecânica, não é fermentação química. A química é quando vai o fermento e a fermentação mecânica é feita através dessa ação mecânica dos ovos, que é isso que faz o bolo crescer. Então, as massas tradicionais do método espumoso não levam fermento, tá bom? Um exemplo, massa pão de ló, que é aquela massa que a gente usa para fazer o bem casado. Esse é um exemplo de massa feita pelo método espumoso, massa leve, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, gente? Se tiver dúvida, pode falar. O João pode me interromper, tá bom, amor? Porque senão eu vou falando aqui até amanhã. Se tiverem alguma dúvida, é só parar que eu volto. Então, falei pra vocês, massas pesadas. Recapitulando, massas amanteigadas e massas feitas pelo método direto. Massas leves são do método espumoso. Exemplo, massa pão de ló, massa chiffon, massa genoise. Essas massas sempre a gente começa batendo os ovos com açúcar para depois acrescentar os outros ingredientes. Recheios pesados são o grupo de recheios feitos com leite condensado e o grupo de recheios feito com ganache. Esses são recheios pesados. Recheios leves são mousses, qualquer tipo de mousse, e cremes. Cremes de confeiteiro, creme patisserie, que são geralmente cremes da culinária francesa, tá? Creme de ovos, isso são recheios leves. Agora que vocês já entenderam o que é massa leve, massa pesada, recheio leve e recheio pesado, o mais importante que a gente tem que ver hoje, você não pode botar uma massa leve com recheio pesado. Por quê? Porque o recheio pesado vai pesar na massa leve e essa massa não vai aguentar o peso desse recheio. E também, da mesma forma, a gente não pode botar um recheio leve numa massa pesada, porque essa massa super pesada, por exemplo, a massa amanteigada, vai pressionar esse recheio leve e ele vai espalhar, vai sair do bolo e isso é ruim para a estrutura do bolo, tá bom? Então, número 1 é a relação de massa e recheio. Regra: massa leve pede recheio leve, massa pesada pede recheio pesado, beleza? Primeiro ponto é esse. Temos perguntas. Ok. Sua mãe perguntou se tem outro tipo de massa pesada. Tá, os dois tipos de massa pesada é massa amanteigada, tá? Que começa batendo a manteiga com açúcar, e massa de método direto, que é aquela massa que a gente mistura tudo à mão. Um exemplo de massa de método direto também é o bolo de cenoura, que apesar de usar o liquidificador, é uma massa de método direto, que o liquidificador tá ali basicamente para triturar a cenoura. Se não precisasse triturar a cenoura, daria para fazer o bolo de cenoura toda à mão. Então ele também é um exemplo de massa de método direto, tá? Esses dois grupos, massa amanteigada e massa de método direto, são as massas pesadas. Flávia perguntou, geleia de frutas são recheios pesados? Não, geleia é recheio leve, tá? Se você quiser botar uma camada de geleia pura, se você quiser um recheio em que a camada de recheio vai ser só geleia, entra na categoria de recheios leves. Só que o que eu faço? Eu gosto de geleia, mas eu não gosto dela pura. Então eu coloco uma camada de recheio pesado, à base de brigadeiro, geralmente brigadeiro branco, e uma camada fininha de geleia por cima. Aí não tem problema, porque o meu brigadeiro vai segurar essa geleia. E mais alguns exemplos de recheio leve e pesado. Você tem, Tati? Tá, recheio leve. Mousse, qualquer tipo de mousse, mousse de chocolate, você pode fazer um bolo com recheio de mousse, tá bom? Creme de confeiteiro, creme de ovos, creme de frutas, que geralmente não tem o leite condensado, é mais uma base feita com leite engrossando, né, com farinha, que é o creme de confeiteiro, ele é feito assim com ovos, creme de ovos,
Basicamente esse, geleias, cremes, creme de confeiteiro, creme de ovos, creme de frutas e as mousses também são recheios leves. E os pesados, todos feitos com leite condensado são pesados, doce de leite, brigadeiro, qualquer brigadeiro, e as ganaches, que é quando você mistura chocolate com creme de leite, mas aí você tem que fazer uma ganache mais pra durinha, tá? Porque a proporção da ganache muda isso também. Se você fizer uma ganache muito mole, já não entra na categoria de recheio pesado. Fechou? E você já respondeu somente. Perguntou se doce de leite é pesado. Doce de leite é pesado. Doce de leite é pesado. Pra mim é levinho. E também, o João adora doce de leite. Vai. E o doce de leite, eu falei que ele é pesado, mas você precisa se atentar à espessura, né? A cremosidade dele. Você não pode cozinhar ele pouco demais, porque se ele ficar mole demais, ele não entra no pesado, tá bom? Aí você fez ele de forma errada pra rechear um bolo. Show? Por exemplo, um recheio leve, outro tipo de recheio leve, um chantilly, em que você bate o creme de leite fresco com açúcar e você quer fazer um recheio de chantilly com morango, esse é um recheio leve também. Tinha esquecido desse. Show? Podemos continuar então? Então, beleza. O segundo ponto aqui, já pensamos aqui no primeiro ponto, que é quando você vai pensar, você vai fazer o projeto do seu bolo, você vai pensar o que você vai combinar de massa e recheio para você não ter problema na estrutura do bolo, beleza? O segundo ponto que você vai pensar é a espessura da massa. Eu faço bolos altos em que a gente vai ter 4 camadas de massa para 3 camadas de recheio. Eu indico 2,5 cm ou 3. Você pode escolher, tá bom? A espessura da massa para você cortar. Ou você usa um nivelador de bolos, que é esse objeto aqui. Isso aqui, ó, isso aqui é um nivelador de bolos que você corta assim. E aí aqui você nivela, você bota, você vê qual altura que você quer, pega uma régua, a média aqui, né? E aí você bota se você quer 2,5 cm ou 3. Aqui você pode escolher, tá? Eu sempre faço 2,5 cm. É o meu preferido, que eu acho que fica um balanço legal de recheio e massa. Então eu sempre boto 2,5 cm. Mas se você botar 2, 2,5 ou 3, você não vai ter problema. Eu não gosto para bolo alto, aqueles bolos bem fininhos de massa. Dá pra fazer? Dá, mas eu não gosto. Eu prefiro não arriscar e eu indico pra você tudo que dá certo pra mim. Então eu indico 2, 2,5 ou 3, tá bom? Aquelas fotos que vocês veem no meu feed de fatias, quase todos os meus bolos eu faço com 2,5, que fica um balanço super legal entre massa e recheio. A espessura da massa nunca vai ser a mesma espessura do recheio, apesar de eu saber que muita gente gosta de muito recheio, mas não é para ser a mesma espessura, tá bom? A massa sempre vai ter um pouquinho a mais de espessura do que o recheio. A massa 2,5, o recheio geralmente em torno de um dedo, 1 centímetro. E, gente, acredita em mim, o bolo fica delicioso, porque a massa é deliciosa e o recheio é delicioso. Não tem necessidade de excesso de recheio. É um estilo de bolo que não é aquele estilo de bolo vulcão, que você tem um recheio, uma piscina de recheio, que é maravilhoso. Esse bolo alto é outro estilo de bolo. Você não pode botar recheio escorrendo nesse bolo, porque senão você vai ter um problema de estrutura. Então a massa, ela sempre vai ter um pouco mais de espessura do que o recheio. Mas também não é miséria de recheio. É a quantidade ideal, tá bom? A Tati falou que era do time do pesado e fatia grande. É igual a mim. Fatia grande e recheio pesado, né? E a Sueli tá perguntando qual a marca do nivelador. Gente, isso daqui não tem marca. Eu comprei em uma loja de confeitaria, ele vem embalado assim num saquinho, não tem nem marca isso daqui. Mas eu vou procurar uma marca e indico pra vocês depois nos stories, tá bom? Então, Sueli, me manda uma mensagem no direct que eu te mando a marca. Eu vou entrar na loja que eu comprei. A loja que eu comprei foi a loja Santo Antônio e eu comprei pela internet. Eu vou dar uma olhada lá pra ver se tem lá na loja o nomezinho da marca, porque vem um saquinho sem marca. Isso daqui custa R$30, no máximo 40. Qualquer marca disso daqui é bacana, tá? Não precisa se preocupar muito com a marca disso daqui, não. Por exemplo, bailarina é uma coisa que eu te indico, marcas específicas, mas esse daqui é um objeto uma ferramenta de confeitaria que não tem muito essa questão de marca, não. Mas eu vou botar nos stories depois pra vocês qual foi a marca desse aqui especificamente, tá? Vamos pro próximo, então? Aqui eu já comecei falando um pouquinho para vocês. O terceiro ponto importante para vocês prestarem atenção é excesso de recheio, tá bom? O que foi, amor? Tá tudo certo? Tá. Se deu uma olhadinha, achei que escrevi excesso errado, porque o professor Pasquale tá na live. Tá certo isso aqui, gente? Tá, né?
Beleza, porque a Flávia Leite está na live, senão ferrou. O que vocês têm que pensar em relação a recheio é a quantidade ideal. Na técnica da montagem, quando eu mostro a montagem para vocês na live, eu sempre falo, o recheio não pode passar da cinta de contenção, tá bom? A cinta é aquela beirinha que eu faço para o recheio não vazar. E o recheio não pode passar da cinta, ele tem que ficar ali dentro. Gira em torno de um dedo de espessura, tá bom? Então presta muita atenção na quantidade de recheio. Eu sei que, principalmente para quem trabalha com isso, as pessoas gostam muito de excesso de recheio, de muito recheio, porque recheio é maravilhoso, sei lá o quê. Mas toma cuidado com isso, é muito mais harmônico um bolo que não tem excesso de recheio, porque ele vai ficar hiper doce. Isso não é um sabor que não tem uma construção de sabor legal se você botar muito recheio, tá bom? Quer muito recheio? Faz um bolo de pote e mete um monte de recheio lá, tudo bem. Mas esse bolo alto, principalmente por causa da estrutura, além do sabor de eu achar que não fica bacana excesso de recheio, a estrutura também fica hiper prejudicada quando você bota muito recheio. Então preste atenção nisso, tá? Sua mãe tá perguntando se você é a favor de colocar canudo na estrutura para segurar o bolo. Tá, o canudo, você tem que fazer essa estruturação com canudo dentro do bolo quando passa de 4 camadas. Esse bolo meu de 4 camadas de massa e 3 de recheio não tem necessidade de estruturação dentro com canudo. Tem alguns bolos hoje que as pessoas botam 8 camadas, porque fica um bolo o dobro de altura. Não é de andar não, ele é um andar só que tem 8 massas. Aí sim você tem que fazer uma estruturação dentro. E bolo de andar também, você tem que fazer uma estruturação dentro. Gente, bolo de andar não é só você pegar um bolo e colocar em cima do outro, tá? O bolo de baixo, a base, não é só você pegar um menor e botar em cima dele. Nesse bolo de baixo, você tem que fazer uma espécie de banquinho nele, e aí o bolo de cima, ele vai ficar em cima desse banquinho que vai estar escondido dentro do bolo. É assim que se faz bolo de andar. E o bolo de altura dupla, que é esse que eu falei, que ele é um andar só que ele tem como se fosse 2 bolos desse, um em cima do outro, ele também precisa de estruturação dentro com canudos. Esse que eu faço de 4 camadas de massa e 3 de recheio não precisa, se você fizer tudo isso que eu tô te falando, beleza? Sueli perguntando, cinta dupla é indicado ou não? Não é indicado cinta dupla, tá bom? Porque aí também você vai aumentar a altura do bolo, você vai aumentar porque ele é um buttercream, essa cinta é feita de buttercream e na temperatura ambiente ele vai ficar cremoso também. Tá bom? Então não é indicado cinta dupla porque você vai aumentar a altura do bolo com essa cinta dupla. Eu não indico fazer cinta dupla. A cinta única é o que eu indico. Show? Vamos embora então. Quarta coisa que eu falo pra vocês demais é em relação à calda. As pessoas falam muito pra mim assim, nossa, mas eu amo bolo molhadinho. Bolo molhadinho começa numa boa receita de bolo e na forma de assar esse bolo. Se você assar o bolo demais, ele vai ficar ressecado. Você tá vendo que seu bolo tá ressecado, tá esfarelando, pode ser que você tenha assado demais, tenha passado do ponto e ele começa a ressecar, a esfarelar, tá bom? Bolo molhadinho não é pra você tacar calda nele. Bolo molhadinho, ele já começa molhadinho quando você tem uma boa receita. Modéstia à parte, assim, sem nenhuma, como é que fala, amor? Modéstia. Sem nenhuma modéstia. O meu bolo, se você comer ele puro, você vai ver que ele não é seco, ele é úmido porque tem uma receita muito boa e ele não fica ressecado. Eu molho um pouco sim quando eu vou montar o bolo, mas eu não coloco o excesso de calda de jeito nenhum. Primeiro porque não precisa. Eu sou suspeito pra falar, né? Você é suspeito, mas João, gente, João, ele, sabe aquela tampinha que você tira do bolo? Não deixa eu me desfazer daquilo, gente. Eu quero dar e ele fica comendo aquela tampa do bolo que a gente tira pra nivelar, né? O João leva pro trabalho, às vezes aquelas tampinhas as pessoas amam, porque não precisa, quando você tem uma boa receita de novo, quando você tem um bolo bom, uma massa boa, não precisa excesso de calda. E a forma de assar também, você tem que assar da forma correta, não pode passar do ponto, tá bom? E quando você bota excesso de calda, na minha opinião, você tem 2 problemas aí. Primeiro, que você muda completamente a textura do bolo. O bolo, ele é pra ter textura de bolo, ele não é pra ter textura de pavê, tá bom? Eu sei que isso é pessoal, tem gente que gosta daquela sensação do bolo hiper molhado, como se fosse um pavê, mas não é esse estilo de bolo alto, não pode, porque senão você vai ter um problema na estrutura. E o segundo ponto é a estrutura. O primeiro é a textura, que não fica agradável pra mim, e se mesmo assim ficar agradável pra você, mas aí você vai ter um problema que é da estrutura do bolo. Bolo é pra gente molhar pouco, porque não precisa de excesso de calda, tá bom? Eu só molho o bolo com pincel, eu não taco calda no bolo com bisnaga, com nada disso. Eu uso um pincel pra umedecer levemente o bolo pra receber o recheio por cima, tá bom? Mais alguma pergunta? Não. Não? Não.
bastante gente chegando. Quantas pessoas tem aí? Tem no total 20. Show. E agora a montagem. O quinto ponto que eu prezo muito é a montagem do bolo. Eu já mostrei pra vocês nas lives a forma de montagem, que é dentro do acetato, fazendo a cinta de contenção, que é super importante para o recheio não vazar. A cinta feita do mesmo material da cobertura, que é o buttercream, que na minha opinião é o mais seguro para fazer cinta. Não indico cinta com chantilly, tá bom? Não indico cinta com o próprio recheio, porque... Desculpa, engasguei. Porque se você fizer a cinta com o próprio recheio, você não estará fazendo uma cinta. Concorda? Se você estiver fazendo a cinta com o próprio recheio, não é a cinta, você está botando só recheio. Então você precisa fazer uma cinta com um produto que seja firme o suficiente para aguentar o recheio lá dentro, que ele não vaze. E eu indico sempre o buttercream ou ganache. Eu não trabalho com ganache, mas também é seguro fazer cinta com ganache, se for uma ganache mais pra durinha. Não pode ser uma ganache muito mole, tá bom? Agora, cinta com o próprio recheio não é cinta, e cinta com chantilly não indico de forma alguma. Sei que tem gente que faz, mas eu não indico, que eu não confio. Então, não indico cinta com chantilly. E naked, precisa de cinta? Naked você pode fazer de duas formas. Eu já mostrei aqui no feed, lá no IGTV, tem um vídeo meu montando um naked numa live. E eu faço, às vezes, sim, a cinta do naked com o buttercream, que aí ele fica um naked mais retinho, assim. E do lado de dentro eu boto o recheio. E aí o que você vai estar vendo ali, que você parece o recheio, é a cinta. Se você não quiser fazer cinta no naked, quiser deixar só o recheio, você pode, mas aí você tem que fazer um recheio mais pra durinho, que aí você vai fazer a cinta com o recheio, mas aí um recheio diferente, vai ser um recheio mais durinho, tá? Na teoria, se você fizer um recheio bem durinho, você não precisa de cinta, isso num bolo coberto comum, mas eu sempre indico cinta para qualquer bolo, mesmo que você tenha achado que seu recheio ficou durinho, mais pra durinho, eu indico fazer a cinta mesmo assim. Não custa nada, a cobertura ela é gostosa, então você não precisa se preocupar com o sabor da cobertura, que vai atrapalhar, não vai atrapalhar nada, e é mais seguro, então eu indico sempre fazer cinta. Tá bom? A Flávia está perguntando se cinta e cobertura são a mesma coisa, né? Não, a cinta, o material é o mesmo, tá? Os dois são feitos com a cobertura. A cinta é feito com a cobertura. Mas a cinta é aquela beirinha que eu boto em cada camada do bolo para botar o recheio no meio. Aquela beiradinha que vocês veem eu fazendo lá nos vídeos. Aquilo é a cinta e eu boto o recheio no meio. E aí, para cobrir o bolo, eu uso o mesmo material que eu fiz a cinta, que é a cobertura. Os dois são a cobertura. Né? Eu não sei se eu expliquei. Os dois são buttercream. Os dois... Um é para cobrir, o outro é só para conter o Isso recheio. aí, os dois são buttercream. Eu uso buttercream para fazer tanto a cinta quanto para cobrir. Só que um eu faço a cinta, que é a barreira, e o outro eu uso, e o mesmo, né, no caso, eu uso para cobrir. Show? E a base para montar o bolo. Gente, isso daqui é um dos pontos mais importantes, não, porque eu não gosto nem de elencar qual é o mais importante, porque para mim não tem. Mas esse é um ponto muito, muito importante, que é a base que você vai utilizar para montar o bolo. Qual a regra? A regra é, envergou, não use. Não use. Base assim de papelão. Você vai fazer o teste. Quando você for comprar, você faz o teste. Envergou, isso daqui, né, já tá até assim, de tanto eu mostrar pra vocês como que não é pra fazer. Envergou, não usa. Aqui já tá meio que dobrado. Mas, por exemplo, desse lado aqui que não tá, ó, fiz assim, não é pra usar, tá bom? Ah, mas tem mais bases de papelão que são bem duras, ó. Essa daqui eu posso? Faz o teste. Envergou, não usa. Por quê? Porque quando você faz um bolo aqui em cima, numa base dessa, você vai levar ele para a geladeira, porque você vai transportar ele gelado. Eu vou te explicar depois no transporte por quê. Quando você tirar da geladeira, se essa base tiver essa maleabilidade, quando você fizer isso aqui, a tua cobertura vai rachar. Porque o buttercream, ele fica duro na geladeira. Ele é um creme de manteiga que fica super duro na geladeira. Então, quando você tirar da geladeira e fizer esse movimento, ele vai rachar. Rachando no transporte, você pode ter certeza que o recheio vai vazar, que você vai ter um problema na estrutura do bolo, porque ele rachou, tá bom? O buttercream, como ele é feito de manteiga, ele impermeabiliza muito bem o bolo. E aí faz com que ele não saia massa, não saia recheio, não vaze calda, nada disso. Mas se você fizer isso e ele rachar, você vai ter um perigo para ele poder sair a cobertura ali nessa rachadura. Show? Tem mais alguma pergunta? A Dinara Vital agradecendo, dizendo que você é magnífica por dar tantas dicas. Ah, obrigada, que bom, fico super feliz. Como é que é o nome dela? A Dinara. É a primeira vez na live? Porque eu não me lembro desse nome, desculpa, mas é a primeira vez hoje na live, fico super feliz. E essa daqui é a base de MDF, que é a base que eu sempre indico pra vocês, que obviamente você pode fazer o que você quiser aqui,
que ela não vai envergar, tá bom? Existem bases de MDF no mercado que são mais finas do que essa daqui, que você também pode usar. O teste é esse. Envergou? Não usa. Não envergou? Dá pra usar, tá bom? Eu indico de 6 milímetros, de 1 centímetro. Tem as de 3 milímetros também, que você até pode usar, mas eu prefiro que você escolha de 6 milímetros pra cima. Show? Vamos pro próximo. Agora vamos falar sobre o transporte. Vânia Mello falou, você é ótima. Obrigada. A Dinara é confeiteira há 6 meses, graças a Deus, e você tem ajudado muito. Ai, que lindo, obrigada. Que felicidade, que máximo. Vamos falar agora sobre o transporte. Muita gente pensa que o transporte é a coisa mais importante na hora de você fazer um bolo, no quesito estrutura de bolo. Eu não elenco qual é o principal. Eu não falo qual é o principal, porque pra mim não existe o principal. Você tem que cumprir todos. Mas eu arrisco dizer, não é pra você fazer isso, mas eu arrisco dizer que se você fizer tudo certo e o transporte for mais ou menos errado, o seu bolo pode ser que não desabe. Você corre menos risco de ter feito isso tudo antes. Agora, se você fizer tudo errado e fizer o transporte corretamente, a chance é maior que o seu bolo desabe. De novo, não é pra você fazer isso, é pra você fazer tudo. Mas o transporte, ele é a ponta do iceberg. Ele é quando aparece o problema e você acha que o problema foi no transporte. Mas o problema começou muito antes, quando você fez a massa errada, o recheio excesso e outros todos um monte de problemas. E aí quando você levou no transporte, você pensa, fiz o transporte errado, por isso que meu bolo desabou. Não é isso, tá? É tudo junto. Mas eu arrisco dizer que se você fizer tudo certinho relacionado à massa do bolo, à estrutura e tal, e você, por exemplo, levar um bolo no colo que eu não indico, o seu bolo provavelmente não vai desabar. E ao contrário, pode ser que aconteça também. Beleza? Então, assim, tudo é importante, mas o transporte é sempre visto por todo mundo como o mais importante. Tipo, o carro balançou muito, por isso que o bolo desabou. Às vezes não. Tem muitas outras coisas que você precisa prestar atenção na hora de fazer um bolo para ele não desabar, tá bom? Mas falando especificamente de transporte, porque pra mim ele não é o ponto mais importante, mas ele é sim super importante e você tem que prestar atenção nisso. Primeiro ponto que você vai prestar atenção. Tem algumas perguntas? Primeiro ponto que você vai prestar atenção. O bolo ele tem que ser transportado gelado. Esse gelado aqui não é gelado de 1 hora na geladeira não, tá? Esse gelado aqui é de 8 a 12 horas na geladeira, tá? Indico 12 horas, mas com 8 horas você já pode transportar o bolo. Qualquer bolo é mais gostoso se consumido em temperatura ambiente. Por quê? Porque, principalmente a massa amanteigada, como leva muita manteiga, e manteiga fica dura na geladeira, o teu bolo, se ficar na geladeira, ele vai ficar mais duro. E ele vai ficar muito mais gostoso em temperatura ambiente. Mas mesmo assim, você vai transportar ele gelado por causa da segurança do bolo. Quando ele chegar lá no local da festa, ele vai ficar 4 a 5 horas até as pessoas cantarem parabéns, cortar o bolo, enfim, se for um chá de beber alguma coisa, vai demorar. E aí ele vai voltar para a temperatura ambiente e vai ficar gostoso para consumir. Você vai avisar para o teu cliente ou para quem vai receber o bolo que ele está gelado pela segurança, mas que ele é mais gostoso e mais macio em temperatura ambiente. O bolo fica mais macio, o recheio fica mais macio e a cobertura volta a ficar macia. Porque o buttercream na geladeira fica super duro, porque manteiga fica dura na geladeira. Beleza? Esse é o primeiro ponto mais importante no quesito transporte, que é o bolo tem que estar gelado, hiper gelado para você transportar. Segundo ponto super importante, você vai colocar ele numa caixa. Existem caixas adequadas para bolos altos no mercado de confeitaria e são caixas duras, com material duro, um papelão duro. E o principal de você levar numa caixa, pra mim, nem é em relação à estrutura do bolo, é em relação à higiene, porque você precisa cobrir esse bolo para transportar. E por quê? Porque você não vai levar o bolo no teu colo ou no banco. Você vai botar, acredita em mim, você vai botar o bolo no chão do carro. E por isso que ele tem que estar numa caixa, tá bom? O chão do carro, você bota o banco do passageiro lá pra trás, o banco do carona, né, lá pra trás, e bota ele ali na frente no chão do carro, tá bom? O chão do carro é o lugar mais estável dentro do carro. No teu colo ele é menos estável, no banco nem se fala sozinho, né?
nem se fala. Você vai botar ele dentro de uma caixa totalmente vedado para ele não pegar poeira do chão e você vai botar ele no chão do carro. E você vai conversar, dar um papo no motorista para ele dirigir com cautela, Com prudência. né? Com prudência, que também não há bolo que aguente um barbeiro numa cidade como o Rio de Janeiro, cheio de buraco, e São Paulo também cheio de buraco, com cautela e ar-condicionado, você também o ar gelado. No 15. Não? Pra você também ficar com, principalmente no Rio de Janeiro que é calor e tal, o buttercream ele aguenta o calor, tá gente? Ele não vai derreter no calor, mas se tiver muito calor e o carro estiver muito quente, o gelado vai começar a não ficar mais gelado e aí você pode ter um problema na estrutura do bolo. Por isso que eu indico ar-condicionado gelado. Tem muitas confeiteiras, eu nunca fiz isso na minha vida, mas já vi gente mandando o bolo no Uber, tá? Você chama o Uber e manda o bolo. Dá pra fazer isso? Dá, mas você bota terror no motorista. Você fala, olha só, esse bolo, ele tem que tomar muito cuidado. Você bota terror nele, porque algumas confeiteiras que eu conheço dizem que dá super certo mandar bolo no Uber. Mas faz tudo isso que eu falei, bolo super gelado, 12 horas de geladeira, vai botar no chão, vai falar pra ele, olha só, é no chão, não bota no banco. Se botar no banco, desaba, bota terror no motorista. E aí ele geralmente dá certo. Eu nunca fiz isso, gente, mas pode ser, né? Porque geralmente às vezes o cliente não quer ir buscar e tal. E aí você pode também mandar no Uber. Beleza? Sobre transporte é isso. Alguém tem alguma dúvida? Dá uma pausa aqui, gente, que eu tô... Por não. Tia Lúcia falou que você é exemplar em suas dicas. Obrigada, tia Lúcia. A mãe da Cíntia? É. Ai, que legal. Vamos lá agora que eu vou falar pra vocês sobre o cronograma do bolo. Vou botar aqui do bolo. Qual é o cronograma que você tem que fazer? Gente, bolo, você não pode fazer o bolo, a massa, o recheio, a cobertura, montar e entregar no mesmo dia. Não dá pra fazer isso, tá, gente? Eu já fiz, mas era um bolo que ia ficar na minha casa, não ia ter transporte. Mas não é pra você fazer isso, não é pra você arriscar desse jeito. Então eu gosto sempre de fazer um cronograma. Ju fiz. Ok? Dicas excelentes. Considerando que o bolo tem que estar gelado pelo menos 8 horas, nesse traslado, se ele suar ou no cliente já, tem algum perigo? O bolo, o bolo ele vai suar mais se você deixar ele no congelador. Por isso que eu não indico de forma alguma bolo no congelador para você depois, por exemplo, não tenho as 8 horas, mas eu tenho 4. Eu posso deixar 4 horas no congelador? Não indico. É melhor que você deixe 4 horas na geladeira mesmo. Porque ele vai começar a suar se você tirar o do congelador. Esse suor, né, do bolo tem a ver mais com o choque térmico. Você tira ele muito, muito gelado, depois bota ele num ambiente muito mais quente, aí ele vai suar. Se você tirar da geladeira e ele começar a suar, se for pouco, você abstrai porque ele vai secar depois normal e não vai acontecer nada. Se for muito, você pode pegar um papel toalha e como ele vai estar duro, você faz assim levemente para secar esse suorzinho, tá? Sinceramente, eu só fiz isso uma vez porque realmente começou a suar muito e eu sequei e deu tudo certo. Mas geralmente quando tem aquelas micro bolhazinhas de um pouquinho, eu deixo e não acontece nada, tá? Show? Então vamos agora para o cronograma do bolo, que isso é muito importante para vocês prestarem atenção. Dia 1, você vai fazer as massas. E aí, que horas tem, amor? Só para eu saber o meu mais ou menos. 34. 4h34, né? Show. As massas. Primeiro dia você vai fazer as massas, a calda e o recheio. O que você vai fazer com essa massa? Você, assim que tirar a massa do forno, você vai deixar ela esfriar por 15 minutos. Qual é o momento ideal para desenformar um bolo? Você não pode desenformar um bolo muito quente, porque ele tem grande chance de quebrar, tá bom? Mas você também não pode desenformar um bolo super frio, porque ele acomoda na forma e ele gruda, tem mais chance de grudar. O momento ideal para você desenformar o bolo é quando você bota a mão na forma e ele tá morno, você consegue botar a mão sem se queimar. Esse é o momento ideal para desenformar um bolo. Eu gosto de falar 15 minutos, tá? 15 minutos você pode desenformar o bolo. E aí, depois que você desenformar esse bolo com 15 minutos, você vai envolver ele num plástico filme e vai levar para a geladeira. Acabou. Você não vai fazer nada, você não vai cortar, não vai fazer nada. Mesmo que ele esteja morninho, não tem problema você passar o plástico filme bem protegido e levar para a geladeira. Esse vapor que cria ali dentro não tem problema, ele ajuda até a umedecer um pouquinho mais a massa.
não tem problema. E você vai levar o bolo para a geladeira bem protegido. O bolo não pode ficar exposto na geladeira, senão ele resseca completamente. Ele muda completamente, ele fica um pedaço de pedra. Ele fica ressecado completamente. Então tem que embalar ele no plástico filme para levar para a geladeira. É isso que você vai fazer no primeiro dia. Faça as massas, depois de 15 minutos, desenforme, embale no plástico e leve para a geladeira. A calda você vai também levar para a geladeira. O recheio você vai fazer, colocar num prato, né, quando estiver pronto, tirar da panela, bota um plástico filme em contato com o recheio, porque se você não deixar em contato mesmo com o recheio, encostando, ele cria uma película um pouco desagradável depois para comer, então você bota em contato com o recheio e esse aqui você vai deixar fora da geladeira. Até o outro dia, tá? Porque se você deixar esse recheio na geladeira para fazer a montagem no segundo dia, ele vai ficar muito duro e recheio muito duro, você vai ficar pressionando demais ele no teu bolo, isso também é ruim para a estrutura do bolo. Então o recheio não tem problema ficar fora da geladeira. A massa e a calda eu deixo na geladeira e o recheio eu deixo fora da geladeira. Esse é o dia 1 que você vai se planejar para fazer. E essa dica do recheio é para qualquer tipo de recheio? Qualquer tipo de recheio. Qualquer tipo de recheio. Dia 2, o que você vai fazer no dia 2? O dia 2 você tem que se programar, porque você vai fazer uma atividade de manhã e uma atividade depois de 4 horas, tá? Eu gosto de pensar dessa forma. No dia 2 você vai pegar isso tudo. Primeira coisa que você vai fazer a cobertura, que é o buttercream, né? No meu caso. Você vai fazer a cobertura. De manhã você vai fazer a cobertura e vai montar o bolo. Com a cinta, com acetato, usando a técnica que eu já mostrei para vocês em várias lives, tem lá no meu GTV, como que monta o bolo. Depois de montar o bolo, você vai esperar no mínimo 4 horas, ele na geladeira, tá? 4 horas, vamos dar até a cor aqui, geladeira. Ele já vai estar montado com a cinta, desse jeitinho aqui. Eu vou mostrar para vocês que eu tenho um bolo montado na geladeira. Ó, você vai deixar ele desse jeitinho aqui, ó, montado com a cinta e aqui esse aqui é um acetato, né, que tá aqui em volta e aqui em cima você vai proteger com o plástico filme porque bolo não pode ficar exposto na geladeira. Dessa forma aqui ele precisa de no mínimo 4 horas, beleza? A tia Dulce está falando que assim, já dá aquele tapinha no bolo quando tira do forno, parece até eu, né? Tapinha? É aquele, já experimentar assim que sai, que ela tem que ficar vigiando. Aqui em casa também, tia. O João também é terrível, eu posso dar as costas pra ele que ele pega bolo. E aí, depois que você fizer a cobertura, você vai montar o bolo. Eu quis sim fazer a cobertura antes, porque você precisa da cobertura para fazer a cinta na hora de montar o bolo, beleza? E aí você vai montar o bolo 4 horas de geladeira. Depois de 4 horas de geladeira, aí você vai cobrir o bolo e fazer a decoração. Tá? Você vai cobrir o bolo e fazer a decoração. O que você não pode de decoração colocar aqui são as flores, tá? Se o seu bolo for com flores, você não pode colocar aqui, porque ele ainda vai ficar muito tempo na geladeira e a flor, ela queima na geladeira. A única coisa que você vai fazer na hora de mandar para o transporte é botar a flor, tá? Então, recapitulando, gente, isso aqui é muito importante. Dia 1, você vai fazer a massa e esperar esfriar 15 minutos para desenformar, embala no plástico filme e leva para a geladeira. Faz a calda, leva para a geladeira, faz o recheio e deixa num prato com plástico filme em contato com ele, fora da geladeira até o dia seguinte. Dia 2, quando você acordar, você faz a cobertura e monta o bolo, porque você precisa da cobertura para fazer a cinta. Usando a técnica da montagem com acetato, pouca calda, recheio na medida e tudo mais. Depois que você estiver com o bolo montado, que eu mostrei para vocês ali, você protege em cima com plástico filme e leva para a geladeira no mínimo 4 horas para poder decorar. Show! Passadas as 4 horas, você vai usar essa cobertura, né, que você já fez, para fazer a decoração sem flores, porque ele ainda vai ficar na geladeira. Deixa ele decorado prontinho. Se tiver escultura de chocolate, qualquer coisa você pode botar, tudo, pasta americana você pode botar. É que às vezes você tem um aplique de pasta americana. Quem trabalha com pasta americana geralmente fala que se ele ficar na geladeira ele começa também a suar e tal, mas se for um apliquezinho não tem problema deixar na geladeira, tá? E aí você faz a decoração sem as flores e vai para a geladeira. Dia 3. Dia 3 não tem atividade de bolo, só a decoração de flores se tiver. Dia 3 é
o transporte do bolo. Só que daqui pra cá, dessas 4 horas, na verdade, pra cá, tem que ter 8 a 12 horas. Beleza? Ficou meio enrolado aqui, mas é isso. Fez a cobertura, montou o bolo, 4 horas para decorar. Decorou, da decoração pro dia 3, que é o transporte, tem que ter de 8 a 12 horas. Esse é o cronograma da montagem que eu indico, que eu acho super seguro e que eu indico para vocês fazerem, beleza? Se você quiser, por exemplo, aumentar um dia aqui, você pode. Que aí, o que você vai fazer? No primeiro dia você vai fazer massa, calda, recheio. No segundo dia você vai só montar. No terceiro dia você vai decorar. E no quarto dia você vai transportar. Só que isso diminui em um dia a validade do bolo, tá bom? Porque depois que você montar aqui, ele tem 5 dias de validade. Se você fizer mais um dia, botar mais um dia no teu cronograma, 4 dias de validade refrigerado. Show, galera? A Flávia disse que quer assaltar nossa geladeira aqui. Nossa, tem 5 bolos na minha geladeira hoje, gente. Ela achou o máximo pro Do curso. Deu parabéns. Obrigada. Ninguém tem nenhuma dúvida? A Vânia tem uma pergunta. Tá. Qual a receita da cobertura? A receita da cobertura, que é o buttercream de merengue suíço que eu uso, é uma receita exclusiva do meu curso, que agora está com inscrições fechadas, tá bom? Eu estou dando aula para uma turma, para a primeira turma, e as inscrições estão fechadas. Mas se você quiser participar da segunda turma, que será ano que vem só, é só ir lá no meu feed, na minha bio do Instagram, clicar lá no link e deixar seu nome na lista de espera, que eu vou dar preferência para quem deixar o nome na lista de espera, beleza? Agora eu vou falar aqui pra vocês um pouquinho, vou falar pra vocês... O outro lado, né? O outro lado da história, que é o porquê que meu bolo desabou. E eu resolvi falar pra vocês aqui, fazer um raio-x do bolo desabado, que foi o meu primeiro bolo que desabou, e depois disso nunca mais nenhum bolo meu desabou, porque eu fui estudar por que meu bolo tinha desabado. E eu vou contar pra vocês aqui tudo que eu fiz de errado. Eu não tenho um ponto desses todos que eu falei que seja mais ou menos importante. Pra mim é tudo importante. Só que nesse bolo eu fiz tudo errado. Talvez se eu tivesse feito uma única coisa errada, ele não tivesse desabado. Talvez. Eu nunca arrisco isso, tá, gente? Mas talvez. Eu fiz simplesmente tudo errado e eu vou contar pra vocês. Primeira coisa que eu fiz. Massa que eu usei nesse bolo. Pão de ló. Eu usei uma massa pão de ló, que é uma massa de método espumoso. Uma coisa que eu não falei pra vocês no início, que é aquela relação de massa e recheio, que tem massa leve e tem massa pesada. Você deve usar massa pesada com recheio pesado, massa leve com recheio leve. Mas mesmo usando essa regra, gente, eu não indico, mesmo assim, mesmo com essa regra, eu não indico bolo alto com massa leve e recheio leve. Se você quiser fazer um bolo massa leve e recheio leve, eu indico 3 camadas de massa, eu não indico 4. Eu não indico bolo alto para massa leve. Tem um monte de confeiteira no Brasil que faz até bolo de casamento de 4 andares com massa leve. Mas eu não arrisco. Primeiro que eu não acho ela a massa mais gostosa, eu prefiro a massa manteigada, então pra mim não tem necessidade de pão de ló. E segundo que eu não acho que ela seja uma massa estruturada para aguentar um bolo de casamento. Tem gente que faz e dá certo? Tem. Mas eu não faço. E eu não indico que eu não faço para as minhas alunas e meus alunos, então eu não indico massa leve, recheio leve para bolo alto, tá? Mesmo usando essa regra, eu indico que você vá mais para massa pesada, recheio pesado. Mas aí o que eu fiz no meu bolo? Eu fiz um pão de ló. E o recheio, qual foi? Doce de leite. Recheio pesado. A massa que eu usei foi uma massa leve e o recheio que eu usei foi um recheio pesado. E se não bastasse isso, um bolo, quando ele tem 4 camadas de massa, 3 de recheio de 15 centímetros, mais ou menos o que você usa é uma lata de leite moça para qualquer receita de brigadeiro que você for fazer. E se for doce de leite, você vai usar também uma lata. Nesse meu bolo, eu botei 2 latas. Ou seja, excesso de recheio. Eu usei 2 latas para rechear meu bolo. Ficou muito recheio e isso também é ruim para a estrutura do bolo. Terceiro ponto importante, eu taquei calda no meu bolo. Eu botei muita calda, muita mesmo, gente. Depois ficou como se estivesse minando calda de dentro do bolo, de tanta calda que eu coloquei. Então, só aqui no meu projeto inicial do bolo, eu errei em tudo. Porque eu usei massa leve, recheio pesado, muito recheio e muita calda.
Ficou gostoso? Ficou gostoso. Delicioso, ficou gostoso mesmo, mas assim, o bolo não pode ser só gostoso e bonito. Ele tem que ser bonito, gostoso e seguro. E nesse caso desse que eu fiz, ele ficou só gostoso, porque bonito não ficou, porque desabou. E não ficou seguro, né? Ele ficou rachando e tudo mais. A base, qual base que eu usei? Uma base de papelão, dessas mais duras, mas foi base de papelão. Ou seja, só até aqui já teria dado muito errado, tá? Cronograma, qual foi o meu cronograma? Dia 1, eu fiz o bolo todo. Tudo. Eu fiz o bolo todo, menos a cobertura, tá? Eu fiz o bolo todo, montei tudo no dia 1. E no dia 2 eu cobri e levei esse bolo com a cobertura em temperatura ambiente no transporte. Cobertura. Dia 1 eu fiz o bolo todo, massa, recheio, cobertura, montei. E no dia 2 eu só coloquei a cobertura e decorei, tá? E aí levei, vou falar do transporte ainda aqui, mas transportei o bolo em temperatura ambiente. Nada de 8 a 12 horas na geladeira. Eu acabei de transportar, botei a flor e já fui pro carro. Gente, quando eu lembro disso... Mas é bom acontecer essas coisas, tudo na vida tem um motivo pra acontecer. Você foi atrás do porquê que aconteceu. Eu fui atrás do porquê e hoje eu tô aqui. Desistiu. Foi ali que começou tudo, foi exatamente ali. Ferramentas, eu não tinha as ferramentas adequadas, eu não tinha a bailarina adequada, e quando você começa a forçar demais, crializar muito ele, você mexe na estrutura, ainda mais se ele não tiver com tempo de geladeira. Então eu não tinha as ferramentas adequadas. E quando eu falo ferramentas, gente, não é uma coisa mirabolante não, você não vai precisar gastar 100 mil reais de ferramenta para fazer um bolo não. É o básico, eu não tinha o básico, tá bom? E o principal que eu acho é a bailarina, que mesmo que seja uma bailarina de 30 reais que existe no mercado, vai ser melhor do que o que eu fiz. Eu usei um prato giratório aí de tempero, que é um negócio que a gente bota na mesa para botar os temperos. Eu usei esse negócio para fazer e ele ficava, o prato de papelão ficava escorregando e eu fiquei balançando muito o bolo. Por isso que as ferramentas também são importantes, tá? Mas é o mínimo de ferramenta, não é o monte de coisa não. E o transporte? Eu transportei o bolo em temperatura ambiente, numa base de papelão que eu falei no meu colo. O bolo desabou no meu colo, não, 20 minutos, ele não desabou no meu colo não, ele rachou. Com 20 minutos ele rachou no meu colo e começou a vazar recheio. E quando eu cheguei lá no local, que a gente levou 1 hora para chegar num local longe, mas isso não foi problema não, tá gente? O problema foi tudo isso que eu falei antes. Quando chegou lá, ele tombou na mesa, assim. Não chegou a desabar, de cair do lado, mas ele tombou no próprio prato dele e ficou assim, tombado assim. E o recheio vazando, e calda minando, e a cobertura toda rachada. E eu não tirei foto dele desabado, mas eu tirei foto dele rachado, e eu até já tenho essa postagem no feed. E aí a pergunta, que eu até respondi essa pergunta hoje, não tem mistério já pra vocês, é qual o ponto mais importante na hora de você pensar em estrutura de bolo? Não tem o mais importante, todos são muito importantes. De todos esses pontos, se você deixar de fazer um, seu bolo vai desabar com certeza? Não, pode ser que ele não desabe. Se eu deixar de fazer 2, 3, não interessa. Pode ser que ele não desabe até se você fizer tudo errado. Pode ser, pode ter uma sorte de principiante. Mas eu não indico, eu indico tudo, gente. Eu não arrisco. Até bolo, que hoje eu não vendo mais os bolos, mas bolo que eu vou fazer para dar de presente ou para eu fazer com um aniversário, pro meu aniversário, eu faço tudo direito, eu faço tudo certinho. Porque eu não quero meu bolo desabando, entendeu? E pode acontecer, acontece nas melhores famílias, nas melhores confeiteiras já tiveram bolo desabado, mas tem técnica para fazer bolo. É tudo muito importante, tá bom, gente? Uma boa massa, uma boa receita de massa, uma boa receita de cobertura, isso tudo é muito importante na hora de fazer um bolo para você não ter problema. Vem comigo, cola com a tia Raquel, que vocês não vão ter problema para desabar bolo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta pra gente começar a decorar um bolinho pra gente finalizar a nossa live? Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo tá comigo? Por enquanto não, pode ir. Tá, eu vou tirar aqui o quadrinho. Peraí, gente. Agora vamos decorar um bolinho. O que vocês gostam de ver é a decoração. Ficou ruim a luz, amor?
um bolinho hoje, ó, fake, pra gente poder decorar, tá bom? Pra gente finalizar nossa aula, que eu sei que vocês adoram decoração. Vê aí, meu amor, a posição, vê se tá ok. Pra cá um pouquinho. Tá ok? Então vamos lá. Vou dar uma batidinha rápida aqui. A Dinara tá falando aqui que já colou na tia Raquel. Ai, que máximo! Super feliz, gente. Vou fazer um bolo hoje com essas flores, ó. Que é uma flor chamada Lisianthus, tá bom? E vou fazer um bolo branco com rosa. Só pra vocês ficarem felizes e fazerem o print com bolo, que eu adoro. Vou botar o branco aqui no saco. E quantas pessoas? Tem Facebook, no Instagram. Tá. Somente falando que sua aula foi muito importante hoje. Que bom, obrigada. Aqui tô com um rosinha, ó, um rosa mais antigo, que eu fiz misturando um corante rosa, chiclete, com um pouquinho de marrom. E aí ele fica esse rosa assim mais antigo, menos infantil. E aí que a gente vai usar. A Vivian tá falando que são as flores favoritas dela. Ah, ela já me falou, tem uma tatuagem da flor, ela falou aí, não? Não. Ela tem uma tatuagem dessa flor. Vou botar aqui um pouco pra ajudar um pouco. Vamos lá. Tô aqui com um bolinho, gente, de isopor, tá bom? Que é um bolo fake, que é muito bom pra quem tá começando a fazer bolo, pra treinar, porque você não tem o custo do bolo e você pode treinar a espatulagem aqui tranquilamente, tá bom? E eu uso esses bolinhos assim pra gente finalizar as lives, só pra vocês verem uma decoração, uma inspiração pra vocês, é mais de decoração, tá bom? Mas pra você usar um bolo fake desse, você tem que colar no prato, ó. Se você não, eu colo com cola de isopor e deixo um pratinho desse de madeira só pra isso, tá bom? Se ficar algum resíduo de cola pra não ir num bolo meu. Mas eu tenho que colar aqui com cola de isopor, porque senão você não consegue espatular e ele vai ficar sambando no prato, tá bom? Então vambora. Vou começar com branco. Não, mentira, eu vou começar com rosa. Vou começar a fazer a base rosa e em cima vou fazer branco. Vou fazer 4 voltas. Quatro voltas do rosa e depois o resto vou completar com branco.
A Vivian já tá falando aqui, ó, vai ficar maravilhoso. Obrigada. Vou botar mais um pouquinho aqui, de baratinho. Agora a gente cobriu tudo. Eu começo sempre alisando por cima, tá bom? Com essa espátula, que é uma espátula de confeiteiro. Tem uma espátula que tem um ângulo assim também é bom, mas eu sempre uso essa daqui, tá? E aí é só rodar. Aí você sempre dá uma olhada assim, ó, pra ver se tá mais ou menos reto, tá? Que com o seu olhar assim você consegue ver melhor. Sujou o cabo, limpa, porque se você botar tua mão no cabo sujo aqui, acabou. Você vai sujar tudo com o Butter Queen. E aí já tá liso. Agora eu vou dar uma alisada nele, mas hoje eu não vou deixar ele liso, tá? Eu vou fazer uma espécie não é onda não, vou subindo assim, vocês vão ver, pra ele não ficar liso, totalmente liso hoje, tá? Vamos alisar só um pouquinho e para. Eita! Viu, tombou. Pronto, fiz uma forcinha a mais aqui. Aquele bem leve também, o curry. Tá muito leve e mais alto, tem que ser devagar. Por que ele tá fazendo isso, gente? Nunca aconteceu isso. Eu devo ter colado torto, alguma coisa. Limpar o prato. Só falta esse bolo tombar na minha cara. Pensou? Um vídeo cacetada na live? Gente, eu não vou nem alisar mais muito. Só um pouco aqui, ó. Uns poucos, que tá muito leve. Ainda bem que eu vou fazer o roxo. Dá uma limpadinha no prato, peraí. Não sei se a bailarina tá torta, acho que sim. Acho que a bailarina tá torta. Vem lá. Limpar o prato aqui. De cacetada na live, não estou querendo. A Mari tá perguntando se o tapetinho tá do lado certo. Tá do lado certo. Pode ser que eu tenha colado ele um pouquinho torto, alguma coisa assim. Eu sempre faço o bolo feito e nunca aconteceu isso, gente. Sempre dou uma limpadinha no prato antes, tá? Porque eu gosto de limpar quando tá molinho e depois mais um pouquinho. O bolo ele tá meio de lado. Não tá? Até a... Será? Graças a Deus que tudo aqui tá falando que tá meio de lado também. Tá aparecendo lá que a bailarina deve estar torta. É. Eu acho que tá torta ainda. Tá torto? Aperta ela pra dar uma sentada. Mas se eu apertar, às vezes pode ser que fique. Acho que agora ficou bom. Será, gente? Mas agora também eu vou só finalizar, tô só limpando o prato aqui.
Aí, galera, fiquem comigo aí, no grupo do toque aqui do prato. Pronto. Tá bom. Ah, ela falou que agora acho que ficou bom. É, então, oremos. Aí agora eu vou pegar a espátula, essa daqui. Vou limpar. Dar uma limpada nela. Ela tá dizendo que perdeu o início da live, vai ficar salva? Vai ficar salvo, vou deixar lá no IGTV, tá bom? E aí aqui é o seguinte, eu vou começar a espátula aqui e vou subindo, tá? Vai rodando e vai subindo. Quando completar a primeira volta, que chegou aqui, ó, aí você sobe. E eu vou limpar um pouquinho a espátula. Vou limpar mais um pouco. Ó, chegamos até o fim. Aí aqui em cima eu vou dar uma ajeitada pra tirar essas beiradinhas que eu não quero borda imperfeita hoje. Eu faço assim pra dentro, só pra tirar o excesso. A Dinara tá falando que tem dificuldade para espatular, só Jesus, mas vai conseguir, vai sim, com certeza. Com certeza vai, e olha, isso é legal do bolo fake pra treinar, tá? E é treino, você tem que persistir. E escolha decorações assim, como essa, que é uma decoração mais rústica, que você não precisa se preocupar tanto com ficar muito liso, porque a decoração totalmente lisa é mais difícil pra quem tá começando, entendeu? Então essas assim a gente tem espaço pro rústico, né? E isso é muito legal. Dá uma ajeitadinha aqui na bola, peraí. Ó, a Vivian tá pedindo pra você repetir como fez esse tom de rosa. Ah, eu coloquei rosa normal, que é um rosa chiclete, o corante, é um rosa bem infantil. E eu botei 3, 4 gotinhas de corante marrom. E aí ele dá uma escurecida, ele fica um rosa mais antigo. Show? Aí eu vou botar as flores, eu vou botar naquela que a gente gosta na lateral. A gente escolhe uma frente assim pro bolo, tá tudo muito parecido, né? Mas vou botar aqui a frente. E aí, como esse é um bolo fake, né, ele é de isopor, eu tô com esse palito de churrasco aqui pra eu conseguir, eu espero que eu não tombe o bolo. Mas não vai tomar não. Seguradinha na bandeja. Pronto, aí você dá uma ajeitada assim. Deixa eu ver como é que ficou na frente. Ah, ficou lindo. Eu adoro quando fica um pouquinho caidinho assim, sabe? Deixa eu lavar minha mão rapidinho. E aí a gente... Peraí que aqui deu uma ajeitada. Sujou o prato, eu pressionei ele aqui. Sua mãe tá falando aqui, ó, tá muito lindo. A Vivian também tá falando muito lindo. Obrigada. Vamos ver, assim. E aí eu sempre gosto de botar uma aqui embaixo. Eu nem sei se vou botar. Vou botar assim. Peraí, galera.
Vamos ver se eu consigo botar aqui. E aí, ficou bom? Gostaram? Ficou muito fofo esse bolinho, né? Pena que não tem bolo dentro. Levanta ele só um pouquinho assim pra tirar aqui só para o pessoal poder ver. Sair dos comentários. Tira aí os comentários pra gente fazer um print. Gente, então espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Se esse conteúdo foi bom pra você, agregou alguma coisa pra você, faz um print comigo com um bolinho, posta lá nos seus stories me marcando, que eu vou ficar super feliz saber que vocês gostaram da aula de hoje, tá bom? Tirou, amor? Tirei. Peraí, deixa eu tirar isso aqui daqui. Vê aí se tá aparecendo. Deixa eu botar meu cabelinho assim pro lado. Você vai acender aqui? É, isso. Fica estourado, não? Não, vou diminuir um pouquinho, senão você vai ficar cego. Tá. Será que foi? Acho que foi, hein? Dá mais uma chance, peraí. Tô Isso aqui feio? não tá aparecendo não, né? Tava um pouquinho sim. Mais uma, galera. Faz mais um print aí. Vai. Aqui tá aparecendo. Isso aqui tá aparecendo? Uhum. Vamos tirar, porque fica bagunça, gente, no print das pessoas. Pô, agora ficou show. Peraí, galera. Agora vai ficar show esse print. Foi, né? Acho que agora foi. Tá toda feliz com esse cabelão, hein? É, eu tô feliz que eu tô de rabo de cavalo hoje. A Tati falando que você tá com cabelão, você tá linda. Obrigada. Volta aí, então. E aí, galera, gostaram? Fizeram print? Posta lá me marcando. Semana que vem tem mais lives de decoração. Vai ter mais uma decoração de Natal, a última de Natal, tá bom? Que eu vou dar dica pra vocês. Mas ainda vou marcar o dia da live, tá bom? Até essa semana aí eu vou marcar o dia da live da semana que vem, tá bom? Mais alguém falou alguma coisa? Não, o pessoal falando que tá lindo. O Mário falou que tá lindo. Obrigada. Grata a Deus por tudo. Obrigada. Ficou lindo. É isso. É isso? Será que alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos dar uns minutinhos aí pra ver se alguém tem mais alguma dúvida. Quem quiser também pode mandar depois, né? Quem quiser também pode me mandar dúvida depois, sem problema, tá? Fechou, galera? Então, muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo hoje, nesse sabadão. E semana que vem tem mais live, a gente se vê semana que vem. Estou sempre disponível no meu direct para responder as dúvidas. Se vocês tiverem sugestão de temas e decorações de bolo, também podem me mandar, que eu sempre estou escutando vocês. E até semana que vem. Beijo pra vocês e bom final de semana!